os tempos livres e as atividades extracurriculares. Como oradores vamos ter o Dr. Jorge Rio Cardoso, a Dra. Teresa Paula Marques, psicóloga clínica, doutorada em Psicologia da Educação e autora de vários livros, o último dos quais A Odiolândia e Educar com Amor e Firmeza, a Dra. Lourdes Gonçalves, fundadora e presidente da direção da Start Social, e o Dr. Vítor Palma, professor de música e diretor da Academia do Rock. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, novamente agora numa segunda conferência destinada aos tempos livres e às atividades extracurriculares, que é sempre algo que é importante para os alunos. Cada vez ocupam mais tempo dentro dos seus tempos livres, só que é sempre a gestão deste equilíbrio entre a escola e os tempos livres que é muito difícil fazer e existem muitas dúvidas. Eu ia passar a palavra ao professor Jorge Rio como é que é possível fazer um equilíbrio saudável entre as atividades e a escola. Muito obrigado. Realmente, portanto, desde pequena gestão do tempo, é aí que, digamos, que os pais podem dar uma grande ajuda, digamos, em passar um bocadinho a imagem de que tudo é possível desde que haja uma boa gestão. E, portanto, todos aqueles elementos acessórios de uma agenda, um calendário de parede, etc., é importante. Aliás, uma das técnicas de estudo mais poderosas é precisamente a programação do estudo. E quem diz programar o estudo, diz programar todas as outras atividades. Agora, aquilo que se defende também é que haja uma altura de tempo. Brincar é fundamental, não é? E quando estamos a falar, tudo depende da idade das crianças, mas brincar, digamos, são as sementes para a imaginação futura. E brincar é diferente de jogar. Jogar há o cartão real, há coisas que eu posso fazer, outras que não posso, não é? Brincar é digamos assim, um bocadinho diferente. Isto agora, para mim, passa a ser um carro ou um avião, e posso dar um som, e não há sentidos proibidos, não há nada. Portanto, e esta ideia de brincar é realmente muito importante. Às vezes há pais que exageram um bocadinho nesta dosagem entre brincar e a escola. Às vezes pensam que ele teve mais notas, eu devo dar ainda mais tempo de estudo, vou retirar todas as atividades, aliás, há muito essa pergunta, não é? Então, mas ele teve mais notas, faz conta da música, e eu digo sempre, não teve música, portanto, porque a música, ou o futebol, ou o que for, é aquilo que lhe está a dar animação naquela altura. Se as poucas fontes, digamos, de motivação vão ser secadas, quase, não é? Evidentemente, o que eu posso dar à espera é de piores resultados. E, portanto, volto um bocadinho àquela questão inicial, que a motivação tem que ser em relação à vida dele, tem que ser uma coisa animada e motivada, porque só daí é que podem advir resultados. Em relação a esta gestão, portanto, é qualquer coisa que se vai fazendo no dia-a-dia e, enfim, às vezes com algum erro, momentaneamente, mas procurando avançar. Muito obrigado. Tocou aqui no ponto, retirada das atividades como castigo, e como é que se deve gerir as prioridades? Por exemplo, em período de testes. Quando o aluno tem testes, não é? Tem que estudar, tem atividades extras, o tempo não estica, como é que deve ser feita essa gestão? Pois, vamos lá ver. Uma coisa fundamental, entramos aqui numa outra questão, que é os modelos de parentalidade. Agora, está um bocadinho na moda falar da parentalidade positiva, como se houvesse uma negativa, digamos assim, parentalidade. E há aqui duas variáveis fundamentais nos modelos de parentalidade. Uma delas
delas é a exigência que nós pais devemos pôr. E a exigência deve ser uma grande exigência, sempre. Porque havia outra hipótese de, digamos, não ser muito exigente. Outra, que foi falado no painel anterior pela doutora Joana, é o envolvimento. E o envolvimento deve ser um envolvimento grande, com grande afetividade. Isto dá lugar a 4 modelos, não é? O ideal, evidentemente, que é um grande envolvimento e também uma grande exigência. É claro que no polo oposto é uma baixa exigência e também pouco envolvimento, portanto, eu por isso simplesmente não quero saber. E depois há ali um modelo híbrido, não é? Em que eu posso, às vezes, ser muito envolvido, mas não exige nada. Um dos meus melhores amigos, que nesta altura trabalha no Algarve, mas que ficou pelo 12º ano e se calhar tinha até mais capacidades do que eu próprio tenho, a família dele era uma família realmente muito envolvida, mas não lhe exigia nada. E, aliás, foi por causa disso que ele acabou por não ultrapassar aquilo. Mas a família, digamos, era uma família que me acolheu sempre, ainda não era Jorge Cardoso, era Jorge, e portanto, tenho sempre no coração. São pessoas que provavelmente naquela altura não tinham chegado, digamos, sequer a fazer se calhar a 4ª classe, e portanto o filho estar no 12º ano era já maravilhoso. O outro modelo é que é muito perigoso, porque o outro modelo, digamos, que os pais exigem, mas não se envolvem. Geralmente, quando dizem os estudos dos psicólogos, precisamente, quando fazem a projeção para a idade adulta, dá adultos inseguros, nunca têm culpa de nada, porque é sempre dos outros, às vezes até dá violência doméstica, é um modelo muito perigoso. Em relação aqui à questão principal, portanto, a forma de nós termos de agir é haver sempre regras e essa exigência é fundamental. Mas há sempre uma das regras que pode ser a escola sobrepõe-se a tal outra atividade que ele pode ter. E, na maior parte das vezes, nós temos muita ideia do castigo. Assim, tens no teu irmão, porque isto levava o vaso da cozinha, então vais lá para a cama, não comes sobremesa, etc. E a forma de disciplinar, e cortar bastante, baseia-se em 3 coisas. A definição das regras, que são fundamentais, o praticar as regras e depois há consequências, que é um bocadinho diferente do castigo. E, na realidade, quando acontece, por exemplo, houve negativa no primeiro teste, e há um jogo de futebol agora no domingo, se calhar, porque já essa era uma das consequências, ele vai precisar de tempo, porque há um teste, por exemplo, na segunda ou na terça-feira, e portanto aquilo é uma questão de lógica. Quem se está a castigar, a ele próprio, é o próprio aluno e não propriamente os pais. E portanto é evidente que ao longo do ano escolar há alturas de maior pressão e que nós compreendemos que as atividades extra-escola podem diminuir um bocadinho, há ali uns serviços mínimos, e depois há alturas que há de ser exatamente o contrário. Muito obrigado pela sua participação. Os tempos livres, há várias formas de serem ocupados. E uma das formas que os alunos mais ocupam tem a ver com as tecnologias e o tempo que passam nas redes sociais. E para nos falar deste tema, ia passar a palavra para a doutora Teresa Paula Marques. Bom, quero começar por agradecer ao Sr. Engenheiro José Carlos Ramos. Mais uma vez estou aqui e com muito gosto. Cumprimentar os meus colegas de painel e todos os presentes. Obrigada por aqui estarem. Há pouco estava um dia lindo de sol e abdicaram disso para estar aqui connosco, porque acho que é simplesmente fantástico. Realmente o desafio é falar aqui um pouco dos tempos livres e do modo como os jovens neste momento estão a ocupar os seus tempos livres. Queria começar por vos dizer que fiquei muito preocupada quando recentemente o relatório anual de segurança interna nos dava conta que a criminalidade juvenil tinha aumentado em Portugal e que os atos eram agora cometidos por quase crianças, não é? 12 a 16 anos, sobretudo do género feminino. Estes resultados realmente têm que nos colocar a pensar o que é que se passa realmente nesta sociedade em que todos vivemos.
pertenço à geração X, muitos que aqui estão pertencerão a essa geração, que é assim denominada para todos os que nasceram entre a década de 60 e o final dos anos 70. Portanto, eu tenho 56 anos, encaixo-me aqui nas gerações X. Nessa época, as coisas eram muito diferentes. Nós brincávamos na rua, aliás, isto já foi aqui referido há pouco pelo Dr. Bruno Paz. Portanto, nessa altura brincávamos na rua, corríamos, caíamos, pelávamos os joelhos, eu andava sempre com os joelhos, aliás, até hoje tenho marcas nos joelhos, dos carrinhos de rolamentos e essas coisas que eu gostava também de jogar. De vez em quando havia brigas, obviamente, choros, mas rapidamente estava tudo bem. Portanto, nós entendíamos entre pares. Aliás, quando algum amigo chorava, percebíamos que tínhamos feito asneira. E, de facto, éramos ensinados a pedir desculpas, às vezes a dar um abracinho e depois continuava tudo assim. Habituávamos assim a associar uma emoção ao comportamento. Portanto, o que é que tinha, no fundo, qual tinha sido a consequência daquele nosso comportamento, uma emoção no nosso amigo e o comportamento do amigo. Portanto, isto era absolutamente fundamental. Aliás, fazer a batota, por exemplo, num jogo, significava ser excluído. Então, levávamos uma chapada dos outros e a coisa continuava, não é? Pronto. Hoje, segundo os teóricos desta área, sou uma imigrante digital, ou seja, não nasci na época em que haviam já tecnologias. Os computadores eram realmente máquinas que apenas surgiam nos filmes de ficção científica, que na altura era uma série que havia na TV, que era o Espaço de 1999, que nós achávamos que nunca chegaríamos ao 1999, extraordinário. A geração que se seguiu foi a geração Y, dos que agora têm 40 e poucos anos, e que já assistiu ao surgimento da tecnologia. Contudo, quem nasceu a partir da década de 90 e que hoje são os adolescentes e os jovens adultos, já são considerados nativos digitais. Porquê? Porque quando nasceram já existia tecnologia. Portanto, não veio no mundo de outra maneira. Nunca estiveram. Quando nós dizemos a um jovem que houve tempo que não havia telemóvel, eles ficam muito preocupados. Como é que vocês comunicavam? E comunicavam e bem. Não é? E os nossos pais sabiam as asneiras que nós fazíamos na escola, porque eu ia por cartinha ou ia por tempo, não é? Pronto. Portanto, nós também devíamos estudar. Estes jovens não imaginam um mundo de outra maneira. Em 2004 surge o Facebook, já para não falar nas outras redes. Esta vez a primeira grande rede social que vem, antes disso tinha havido o LinkedIn, mas que é mais profissional, como sabem, mas realmente o Facebook vai a nascer há 18 anos. O tempo das pessoas. Exatamente. As diferenças de hábitos a partir daí são inúmeras e, em muitos casos, as crianças, com exceção do recreio escolar, dos ATLs e também dos centros de educação, onde estão presencialmente, têm muito pouco contacto com os seus pais. As brincadeiras passaram a ser mediadas pelos ecrãs, o que, com o passar do tempo, faz com que se assista a uma espécie de desumanização. O que é isto? Passar a sentir que quem está ou o que está para além do ecrã não é outra pessoa que está conosco. Portanto, é algo que nós não vemos, obviamente, e que não tem sentimentos. Daí que no mundo digital, facilmente uma conversa banal ou uma brincadeira resvala para um insulto, como já deve ter-se percebido. Dou-vos um exemplo que consta no meu último livro,
Odilândia, que é exatamente sobre o ódio nas redes sociais e que é representativo exatamente de uma coisa tão simples que pode levar a um insulto. Numa conversa offline, portanto, numa conversa de café, há um sujeito que diz: gosto de gatos. E o outro, o amigo, diz: eu por acaso gosto mais de cães. E o outro diz: olha, não podemos gostar todos do mesmo. Pronto, enquanto muito partilham depois experiências, um com gatos e outro com cães, e depois fica assim. E até à próxima. Nas redes sociais, o mesmo início de conversa. Gosto de gatos. E põe-se uns emojis, toda a gente sabe o que é, são umas coraçõezinhas, essas coisas assim. E depois vem logo o outro dizer: tens alguma coisa contra os cães? Ele diz: não, apenas gosto mais de gatos. E vem outro: já. Então quer dizer que por ti deixava de ter cães. E vem o que começou a conversa e diz: eu não disse nada disto. Entretanto, vem outro: és um anormal? É por causa de pessoas como tu que muitos maltratam os animais. Portanto, como veem, o foco da conversa começou a ser já um insulto à própria pessoa. Não é? Vem outro ainda, que possivelmente nem leu o que estava para cima, mas não lhe interessa nada, e começa seu filho da senhora maltratando de cães, e o outro: eu não disse nada disso, nem disse que gostava de cães, eu gosto de todos os animais. Mas vem outro: tu odeias cães, metes nojo, o que tu precisavas, sei eu bem o que era, seu cara de rato, entretanto vão ver a fotografia do outro. Nojento, diz outro. Aí surge um outro sujeito que diz: ele tem o direito de gostar de gatos, afinal de contas vivemos num país livre. E aí a manada que estava a atacar o primeiro sujeito vira-se para esse. Olha o outro, diz um: deves ter outro dos que abandonam os cães da época de férias. Eu até me dava vontade de rir, porque realmente isto acontece. E diz o sujeito 2, este último: você não me conhece de algum lado? Pronto, e isto continua por aí adiante até que alguém, às vezes até é um chamado troll, que é um brincalhão, que também se põe a jeito às vezes de ser insultado, mas que vem pôr aqui uma tónica completamente diferente, que é: e os periquitos? Ninguém sabe os periquitos. Fica tudo espantado. Porque às vezes, de banda, vão insultar outros, outras vezes bloqueiam-se uns aos outros e está a coisa resolvida. Não se toleram diferenças de opinião. No mundo digital é muito difícil tolerarem-se diferenças de opiniões. Ninguém escuta ninguém. Eu digo escutar não é por acaso, porque ouvir é uma coisa e escutar é ouvir com atenção. Muita gente não consegue. As batalhas de ódio acabam em ameaças e insultos. O que é que isso nos revela? Incapacidade de escutar o outro, impulsividade, dificuldade em gerir as emoções, falta de pensamento crítico, falta, sobretudo, de empatia. O mais grave é que estes comportamentos começam a surgir muito cedo e não se circunscrevem só ao mundo digital. Saltam automaticamente para a escola, para os recreios. Sabem que tudo isto facilita depois a formação de grupos que decidem entre eles maltratar alguém, ou mesmo já há um fenómeno que nós não víamos há uns anos, que é os bandos. Portanto, há um bando de uma determinada zona que vai enfrentar a outra e tudo isto é organizado nas redes sociais. E, de facto, a questão também do bullying, porque o bullying está intimamente conectado com o ciberbullying. Muitas vezes a pessoa é insultada pessoalmente e depois continua a ser insultada nas redes sociais, que é muito mais terrível, obviamente, pela abrangência de pessoas que o mundo digital tem. Portanto, temos que ter, de uma vez por todas, a ideia de que o mundo digital não está desligado do nosso cotidiano. É complementar. Portanto, não podemos diabolizar.
facto, o mundo digital é muitíssimo importante. Mas a capacidade de empatia só se desenvolve no face a face, ou seja, no contacto com os outros. Para termos empatia, precisamos conseguir percepcionar o outro. Como aquele exemplo que eu vos disse. Nós vemos que o menino chora, tem a emoção, tem a cara de quem está em sofrimento, e nós começamos a perceber que aquele tipo de reação é uma pessoa que nós magoamos. Não ter empatia é grave. Pode até resvalar para a patologia. Sabem que os psicopatas não têm empatia, não é? E os psicopatas não são só os que matam gente. Há por aí muito psicopata. Posto isto, o que fazer para prevenir o surgimento de cada vez mais situações de agressividade e ódio? É preciso, mais do que controlar o tempo da exposição aos ecrãs. Há que ter cuidado com os conteúdos que as crianças assistem. Servir de mediador realmente para esses conteúdos. Ter cuidado com os youtubers, por exemplo. Muitos pais não sabem quais são os youtubers que os filhos seguem e se fossem ver, ficariam com os cabelos em pé. A linguagem, a agressividade, muitas vezes fazem a apologia do ódio ad sumum. Para já não falar nos desafios que às vezes estão mal colocados. Interessar-se pelo mundo dos filhos também. Saber mais sobre eles e vice-versa. A este propósito, a semana passada, houve também uma notícia que me chamou a atenção, a propósito da morte da Gal Costa, toda a gente pensa que saberá quem é, e que tinha um filho com 17 anos e que o filho foi entrevistado e que, espantosamente, estava muito admirado porque não tinha a noção de que a mãe era aquela personagem, digamos assim, que era admirada pelo Brasil inteiro e até pelo mundo, toda a gente conhece a Gal Costa. E eu não sabia. E quando o questionamos, como é que é possível? Porque eu habitualmente chegava a casa e permanecia no quarto. Portanto, não sabia as canções que a mãe cantava, não sabia o que é que tinha em casa. Claro que aquele problema não é só do miúdo, mas, de facto, pensemos nisso. Sim, quantos pais sabem a cor favorita dos filhos? Quantos pais sabem o nome do melhor amigo? Ainda assim, claro que a tecnologia não deverá ser temida nem idolatrada. Não vamos cair nem no colo de outro. Faz parte do nosso cotidiano, tem aspectos muito positivos, mas é de extrema importância que as crianças aprendam a ser bons cidadãos também no digital. E tal só se consegue com um acompanhamento familiar de proximidade, pelo menos no início. Vamos lá ver. Certamente não deixaríamos uma criança de 9 anos sozinha à noite no meio da rua, num lugar desconhecido. Então, por que é que permitimos que ela fique dentro do quarto em frente a um ecrã? O ecrã é uma janela para o mundo. Termino acentuando um ponto que considero de extrema importância. Cabe-nos a nós todos evitar que a internet e as redes sociais se transformem numa imensa violência. Esta questão não se resolve apenas com a criação de leis, mas vai muito mais do que isso. É preciso apostar na prevenção, pois só assim haverá uma mudança nos comportamentos e haverá um desenvolvimento da empatia, que é a empatia realmente nos faz humanos. Ok? Obrigado. Muito havia a dizer sobre este tema, mas só não resistam a uma pergunta muito telegráfica mesmo. Qual é pelo tempo a melhor idade para iniciar a utilização dos telemóveis? Muito rápido, mesmo. Eu tenho a teoria, de facto, que a partir talvez dos 10 anos, é assim, depende de criança para criança também, há uns que são mais maduros do que outros, mas eu questiono até aos 10 anos porque é que uma criança precisa de um telemóvel, não é? A maior parte das vezes o que faz é jogar no telemóvel, então jogar pode jogar com outra coisa qualquer. E
realmente não percebo qual é a necessidade de dar um telefone a uma criança. Os pais habitualmente dizem, é para saber o que é que se passa na escola. Ou para dizer, nós não tínhamos telemóvel, mas os nossos pais sabiam o que é que se passava na escola. Portanto, não é. Okay? Muito obrigado. Uma resposta telegráfica, mas é importante ser feita. E vamos passar ao ponto 3, a importância das atividades extracurriculares no desenvolvimento da criança, com o Dr. Vítor Palma, professor de música, que nos vai falar sobre este tema. Obrigado, Inês José Carlos, obrigado pelo convite. Venho falar mais de música, porque realmente é a minha paixão. Desde miúdo que foi sempre a minha maneira de encarar o mundo e trabalhar, a ensinar música. Por isso hoje é com uma grande satisfação que faço isso no meu dia a dia. E a música traz felicidade. Eu queria fazer um pequeno inquérito aqui. Quem é que ouve música pelos telemóveis? Põe o dedo no ar, nas aplicações Spotify, YouTube ou Deezer. Toda a gente. Todos. Quem é que a última vez que alguém comprou um CD? Quem é que comprou um CD? Eu comprou um CD recentemente. Mas o resto não. O resto não. Esta é uma geração que nós hoje temos as crianças também a terem estas tecnologias. O doutor falou tão bem sobre isto. Realmente elas não vão ter o prazer de rodar uma cassete, a fita é rolar dentro da cassete e andar ali a tentar desenverciar como é que sai a fita dentro da cassete. Nós temos esse problema. E realmente, quando eu pensei na Academia de Rock, há uns anos, em 2013, foi um bocadinho formular na minha cabeça todos estes fenómenos. Realmente, muitas as escolas trabalham muito realmente com um repertório mais clássico, mais erudito, que eu gosto também muito, a minha formação também começou por ser clássica, e senti realmente que muitas vezes as crianças e os jovens, a sua ambição muitas vezes até é o repertório mais que está no telemóvel, que estão a ouvir. Eu estava a ver o Bruce Springsteen, ontem que ele dizia assim, quando era miúdo, as músicas que eu tocava eram o top 40, era o que estava a dar na altura. E hoje continua a ser assim. Ou seja, as crianças querem aprender as músicas que estão a dar neste momento. A Taylor Swift, ou o Ed Sheeran, ou a nova música dos Chutes e Pontapés. E eu, no fundo, pensei que realmente a Academia Rock teria um bocadinho este objetivo. Era proporcionar a salvia do jovem, da criança, aprender uma música que estava naquele preciso momento a acontecer. E daí a Academia Rock nasce um bocadinho com este propósito de tentar falar com a criança, saber quais são os hábitos de ouvir música lá em casa, os pais, o que é que eles têm lá em casa nos discos de vinil, porque realmente quando começamos por aí, eu noto a grande motivação e o grande empenho, a grande vontade de chegar a casa e mostrar, e tocar para os amigos, e mostrar o que é que se está a tocar, porque naquele dia aquela música vai passar na rádio, de certeza. Está lá na comercial, está lá numa outra estação. E realmente sinto esse prazer que a música nos dá a todos, não é? Todos os dias sentimos isso quando amanhã ligamos a rádio do carro, está lá uma música que nos sabe bem ouvir. Quem não viu agora o Ronaldo chorar, a cantar o hino, não é? No outro dia na seleção, a música puxa por nós, puxa pelas emoções. E é isso que às vezes eu tenho sentido que todos nós temos estado a tocar. Dentro da sala de aula, por vezes não há emoção, não se fala da emoção. O próprio, como sabemos, o António Damasio fala muito sobre isso, a importância das emoções para aprender. E eu noto que isso na música é muito importante, quando a criança e o jovem, o adulto também, acabam de estar a trabalhar uma música que foi sempre a sua paixão, poder aprender a tocar. Por outro lado, na Academia de Rock, e tentei sempre também associar o lado musical a algo que pudesse deixar o mundo melhor, deixar um pouco melhor. Para além das crianças aprenderem música e os jovens, tentar que realmente a música pudesse ser um fator de desenvolvimento para que marcasse as crianças. Eu lembro, em criança, do que é que eu me lembro da minha infância. A peça de teatro que eu fiz qualquer coisa, que subi ao palco para fazer qualquer coisa, porque aquilo deve ter mexido muito comigo, não é? Por isso, as artes têm este chamamento, mexem com as nossas emoções e marcam-nos para toda a vida. E quando eu criei o Festival do Rock foi realmente com esse objetivo, ou seja, durante um ano aprende-se música, aprende-se a tocar, a técnica, é essencial, não aprender a técnica, aprender a tocar o instrumento, mas no fundo, deixar um momento no final do ano letivo para que as crianças e os jovens, os alunos da Academia de Rock, também temos adultos,
possam subir ao palco, tocar em conjunto, porque a música é algo social, tocar em conjunto, fazer uma banda, montar um projeto, tocar em conjunto uma música, e, por um lado, apoiar uma causa social. E desde 2015 temos feito sempre o Festival do Rock neste propósito. O primeiro Festival do Rock, estive a apontar para não esquecer, apoiámos a APSA, a Associação Portuguesa de Síndrome da Asperger. E eu lembro muitas vezes dos nossos primeiros alunos da Academia de Rock, era o primeiro ano da Academia de Rock, diziam: professor, o que é que são as crianças com Asperger? O que é que são os jovens com Asperger? Muitos deles não conhecem a realidade. E nós fomos fazer o Festival do Rock lá na Casa Amarela, em Benfica, onde é a Associação Portuguesa de Síndrome da Asperger. E foi muito interessante ver também os jovens lá da Associação a criarem a sua banda, que ainda hoje existe, a banda de rock. Por isso, quando nós fazemos o Festival do Rock com a participação de todos os alunos, é realmente para que eles também tenham uma experiência de que a música é mobilizadora da sociedade e de um bem-estar para todos. O segundo Festival do Rock foi no Lar Maria Droste, em Carnide. O terceiro Festival do Rock foi para apoiar a comunidade de Vida e Paz. Muitos dos nossos jovens talvez pudessem não conhecer a realidade dos sem-abrigo e ficaram a conhecer. O Festival do Rock, a seguir, de 2019, foi para apoiar a ReFood. O Festival do Rock seguinte foi para apoiar a Associação Salvador, a dimensão também das pessoas que têm uma mobilidade reduzida e que não têm capacidade de se movimentar nas cidades, e os nossos alunos também, ao tocarem em prol da Associação Salvador, refletem sobre isso também. Durante a pandemia, algo diferente, mas fizemos também para apoiar a Fundação do Gil, e este último ano, o professor já está convidado para o próximo ano de subir ao palco também para da TRI, mas também fizemos um fórum, um toque de educação, que foi para apoiar a ajuda de berço, ou seja, a música em prol de algo também que possa desenvolver a nossa sociedade para um mundo melhor. Isto também um bocadinho pela minha maneira de olhar para a música. Eu sempre me senti inspirado quando vejo aquele concerto, não sei se todos se recordam, do Bangladesh. Quando o George Harrison faz aquele concerto pelo Bangladesh, era o primeiro evento que existia, nos anos 70, não é? Faz o primeiro evento para mobilizar o mundo para a causa da fome do Bangladesh e da guerra. Ou seja, isto marcou-me também. O Live Aid, para apoiar a causa da SIDA, o Bob Dylan desenvolve o Live Aid para chamar a atenção para a realidade da SIDA. O Fred Mercury ainda participou, ele sabia lá que depois veio a ser conhecido. Ou seja, realmente, a música, podemos olhar para ela realmente de várias valências. Eu considero, primeiro, a valência do bem-estar, da emoção, da alegria, que é aprender música, e a temática que eu sou convidado aqui a falar é a importância da atividade da música extracurricular, mas no fundo também a música como um fator de desenvolvimento da sociedade e de apoiar as causas e de chamar a atenção e educar também, para que realmente as crianças, os jovens sejam adultos conscientes. Pronto, é tudo isso que eu queria destacar. Saliento do trabalho que o professor Vítor faz na Academia do Rock. Nós este ano fizemos uma parceria de ajudar a música com a aprendizagem, um toque de educação, num contexto completamente diferente. Eu convido-vos desde já a poderem estar presentes, somente em junho. E tivemos a ideia também de fazer esta parceria com o professor Jorge Rio, mas num contexto diferente. E é um facto que foi muito interessante essa experiência, do qual para o ano certamente iremos repetir. Mas fica feito este apontamento aqui do professor Vítor da importância das atividades extracurriculares no desenvolvimento da criança. Muito obrigado. Passando para o tema seguinte, do qual a importância das atividades dos tempos livres tem um papel fundamental nas crianças socialmente desfavorecidas. E este é um tema que é muito ligado à Escola pela parceria que tem com a Cidade Social /Projeto Esperança, e do qual ia pedir ao Dr. Lourdes Gonçalves que falasse um pouco desta importância fundamental. Primeiro, agradecer o convite ao José Carlos. Há muitos anos que nós trabalhamos em parceria, é um parceiro fundamental nos projetos de desenvolvimento comunitário que nós temos em vários locais. Segundo, cumprimentar o professor António Marcelino, que está connosco, cumprimentar o Francisco Gravito, cumprimentar todas e todos, e
relativamente ao pessoal da Secretaria Social. É sempre um prazer, condelar ao saudar quem está presente. A Secretaria Social é uma instituição social que existe no Conselho de Loures há mais de 20 anos. Começou o seu trabalho na ex-Quinta do Mocho. Quinta do Mocho não é hoje aquilo que nós ouvimos falar. Há 20 anos atrás é que existia a verdadeira Quinta do Mocho, que eram aqueles prédios inacabados. Quando nós passávamos na A1, olhávamos e víamos centenas e dezenas de pessoas e famílias que habitavam naqueles prédios em condições de habitação. E essa era a Quinta do Mocho. E foi exatamente nesse local que nasceu a nossa instituição, para trabalhar com essas crianças. Dizemos que já temos história, já há 20 anos, e quando nós começámos a trabalhar com essas crianças, uma das nossas valências foi exatamente as atividades dos tempos livres. E eu gostava de vos falar aqui um bocadinho da evolução dos tempos livres. As instituições sociais, por norma, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, faziam protocolos para a segurança social, e esses protocolos estabelecidos pela Segurança Social para os ATLs, na altura nós falávamos no ATL, esses protocolos eram estabelecidos para todas as crianças que deixavam ou da parte da manhã ou da parte da tarde o turno letivo e depois ingressavam nos espaços das instituições para ter os tempos livres. E os tempos livres na altura passavam por fazer peça de teatro, fazer dança, fazer música, desporto, fazer passeios, ir à praia, e era assim que era feito. Mas também tinha uma componente letiva, que era aquela questão dos trabalhos de casa. Porquê? Porque os alunos preocupavam-se muito, há 20 anos atrás, não sei se hoje ainda se preocupam, com os trabalhos de casa, e os trabalhos de casa tinham que ir feitos para a escola. E não havendo hipótese de fazer o trabalho de casa em casa, era feito também ali no ATL. Uns anos mais tarde, nós percebemos que a Educação, o Ministério da Educação implementou as atividades extracurriculares que passaram a ser realizadas dentro da escola, o objetivo que o Ministério da Educação assim estipulou. Durante alguns anos, nós trabalhamos no nosso Conselho de Loures com escolas e com 2 agrupamentos, principalmente na zona oriental do nosso Conselho, em que nós também estivemos envolvidos nas AECs, que era aquela questão de as crianças ainda vinham aos nossos espaços para ter esta questão do desporto, da música, do inglês e por aí fora. Hoje nós não temos e não participamos em nenhum agrupamento de AECs, mas temos uma parte da nossa instituição que, para além dos seus equipamentos sociais que tem uma intervenção comunitária. E a intervenção comunitária é um espaço ou dentro de um bairro ou numa freguesia onde nós desenvolvemos aquilo que chamamos o apoio comunitário à comunidade. E temos na Quinta do Mocho um projeto que é o Projeto Esperança. O Projeto Esperança é financiado pelo Programa Escolhas. O Programa Escolhas está na alçada da Presidência da República e, por norma, desde 2001, o Programa Escolhas vem desenvolvendo ou financiando projetos para se desenvolver em comunidades mais desfavorecidas, ou, como eu costumo dizer, com menos rendimentos económicos, ou com menos recursos económicos. Acho que esta é a expressão mais simpática. Este financiamento permite ter técnicos dentro do bairro, ou dentro da comunidade, ou dentro da freguesia, e estes técnicos acabam por prestar uma série de apoios à população ou àquela comunidade, desde as crianças aos jovens e às famílias. A Quinta do Mocho tem o Projeto Esperança desde 2001. Nós, Secretaria Social, assumimos esse projeto em 2016, por 6ª geração do projeto. Nós, neste momento, estamos na 8ª geração do projeto e termina agora em dezembro, mas vai ter prorrogação até junho para se fazer uma candidatura e depois, provavelmente, terá continuidade. E dizemos que com estes projetos de apoio que existem à comunidade, permite-nos aqui envolver as crianças naquilo que é o tempo que a escola não ocupa. E o tempo que a escola não ocupa é aquele tempo que fica livre. E, normalmente, esse tempo livre, as crianças recorrem aos projetos para ou fazerem os trabalhos de casa, ou participarem nas tais atividades de dança, desporto, etc., o que houver.
Ainda continuamos a ter crianças que recorrem a estes projetos para fazer os seus trabalhos de casa para o seu desenvolvimento escolar. Nós temos uma sala que não tem muito espaço e temos, neste momento, 50 crianças em acompanhamento. Acompanhamento esse que é feito por técnicos e, além de técnicos, é feito por voluntários que têm estudos e que têm conhecimentos para poderem ajudar naquilo que são as matérias escolares, que vai desde o primeiro ano ao 12º ano. E vou fazer aqui um parênteses para vos contar um bocadinho uma história que é rápida. Há muitos anos atrás, no ano 2000, 2001, eu encontrei o engenheiro António Guterres na Quinta do Mocho. Ele tinha acabado de ser primeiro-ministro, não tinha saído, e tinha voltado àquilo que era a sua tarefa normal, que fazia parte da comunidade católica e era voluntário a dar explicações. E eu, quando me encontrei na Quinta do Mocho, perguntei-lhe o que é que você faz por aqui. E ele disse-me: vem dar explicações de matemática a um grupo de jovens que vai fazer exame de 12º ano e que não tem quem faça. E foi engraçado que aquele grupo de jovens apareceu, ele deu explicações, preparou-os para o exame e conseguiram entrar na faculdade. Isto há 20 anos atrás. Ora, nós tínhamos um grupo de miúdos africanos que estavam na Quinta do Mocho a morar, tinham vindo de países dos Palop e estavam a querer fazer o exame de 12º de matemática. Eu devo-vos dizer que eu fugi à matemática no 12º ano para não fazer o exame e depois segui para o outro ramo. Mas para vocês perceberem esta ousadia destes jovens. E há uns anos atrás, nós fizemos uma homenagem na Quinta do Mocho ao engenheiro António Guterres e apareceu este grupo de jovens e eu gostei imenso, porque gostava que eles dessem o testemunho deles da importância que houve nesta atitude voluntária do engenheiro António Guterres, como podia ser de qualquer voluntário, de qualquer pessoa que participa, e o que é que eles tinham a dizer para os mais novos. A primeira coisa que eles disseram foi: a educação deve ser, por vocês, o principal da nossa vida. A educação tem de ser um eixo fundamental. E depois nós escrevemos algumas dessas frases e ainda hoje estão numa exposição, se vocês passarem na Quinta do Mocho, ainda hoje lá estão escritos os nomes deles. Daqui nós tivemos engenheiros informáticos, daqui nós tivemos engenheiros, doutores, gestores, gente que fez este exame de 12º, gente que entrou na faculdade e que seguiu o seu percurso de vida. Alguns deles não estão em Portugal, estão fora de Portugal. O que é que eu vos quero dizer com esta breve história? Podia contar centenas delas. Se calhar miúdos que têm hoje 30 ou 40 anos, com miúdos que hoje têm 20, com miúdos que têm se calhar 15 ou 16 anos. As comunidades com menos recursos económicos, e agora olhando aqui para aquilo que foram os pontos que me desafiaste a falar, eu direi sempre que os jovens e as crianças em comunidades com recursos económicos mais baixos são sempre aqueles que têm um ponto de partida diferente de todas as outras crianças e jovens. Ou seja, na mesma linha de meta, eles são os últimos a sair. E isto porquê? Porque, efetivamente, os recursos económicos assim o determinam. Quando uma família só pode ter um computador e tem 3 filhos, como vocês podem imaginar, no tempo do Covid que aconteceu, foi que aquele computador não foi suficiente para os 3 filhos. Ou quando nós estamos a falar de uma família que não tem internet em casa, que não pode pagar a internet, a questão do Covid deixou claro quem continuava a ser os últimos na meta para sair para a corrida. Ou seja, se nós sabíamos que isto nós tivemos a certeza que o Covid, que estas crianças acabaram por ficar mais para trás. O que é importante dizer-vos neste momento é que todos os projetos de desenvolvimento comunitário que possam estar em bairros, que possam estar em freguesias, eles devem ter um apoio, porque este trabalho continua a ser um trabalho necessário de ser feito. Nós hoje temos 300.000 crianças em pobreza em Portugal.
Se nós pensarmos em 300.000 crianças, pensamos em muitas famílias que não têm os recursos necessários para que essas crianças estejam na escola e possam ter os mesmos resultados que os outros. Eu costumo dizer, há elevadores sociais e muitas vezes nós nas instituições e nos projetos criamos esses elevadores sociais. Algumas escolas têm os elevadores sociais avariados, ou pelo menos eles não estão em funcionamento na quantidade que nós gostávamos que eles estivessem a funcionar. Isto quer dizer que nós podemos ter um miúdo que não é um expert em matérias escolares, mas é fantástico no desporto e nasceu um Carlos Mané. Nós podemos dizer que não temos um miúdo fantástico na escola porque se porta mal em todos os recreios e nós temos que ir lá, mas depois nós temos um DJ fantástico que enche estádios com multidões de jovens a assistir. Então, onde é que estamos? O que é que precisamos de fazer? É importantíssimo que esta ligação entre a escola, ligação entre a família, e deixa-me que eu hoje ouvi muito falar de famílias, mas há um ponto essencial nas famílias que é necessário falar. É que nem todas as famílias têm habilitações académicas para ensinar os seus filhos nas matérias escolares. Há famílias que têm 4ª classe e que o português não é português, é crioulo. E se não é crioulo, é o outro. E se não é o outro, é o outro. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? As dificuldades que estas crianças têm no ponto de partida é diferente. Mas não quer dizer que eles não sejam aquilo que têm de ser, não quer dizer que eles não sejam motivadores de multidões, não quer dizer que eles não sejam felizes naquilo que eles fazem. Não temos todos que ser doutores e engenheiros, ainda bem. Também na escola não temos que entrar A, B, C, D, e sair lá todos X. Isto é um tempo antigo que eu espero que não esteja. Ainda em vigor. Para terminar, dizer-vos 2 ou 3 coisas das políticas sociais que neste momento Portugal tem e que está muito ligado àquilo que é a ação social, já permite que as crianças nas escolas possam usufruir dos livros, das refeições, e este foi um ponto importante em política social em Portugal, porque isto ajudou que as crianças conseguissem efetivamente ter uma alimentação, efetivamente ter os mesmos manuais que os outros conseguem ter e são oportunidades dadas a quem não pode ter estes recursos disponíveis à sua mercê. Para terminar, dizer que hoje os projetos precisam de ser titulares dos agrupamentos e das escolas. Não são muitos os projetos que temos, mas temos alguns no nosso concelho. Na zona oriental, por exemplo, na freguesia aqui de Santiria, São João da Talha e Bobadela, nós temos um CLS, que é um contrato local social, que intervém junto com as escolas, e aquilo que acontece é que o projeto consegue entrar dentro da escola e consegue entrar na área da cidadania e cruzar na área da cidadania os projetos que têm. E eu acho que isto de termos uma escola que possa abrir a porta, que possa com que outros atores sociais entrem na escola e que as crianças se sintam também parte destes novos projetos, acho que é aquilo que todos nós gostaríamos imenso que acontecesse em todo o nosso concelho, se calhar em todos os nossos agrupamentos. Embora muitas vezes haja agrupamentos e escolas que não gostem muito desta invasão social para dentro da escola. E isto, com o tempo, é uma matéria que nós temos que ir ganhando e temos que ir ultrapassando, porque só assim é possível. Nós dizemos que todos os miúdos saem da mesma meta, com o mesmo plano, com a mesma igualdade, com a mesma oportunidade, quando nós conseguimos, todos nós, ação social, educação, instituições locais, conseguimos fazer um trabalho articulado para que isto aconteça. Obrigado. Eu vou complementar com a parceria que a Escocolândia tem com a Projeto Expresso, envolve algumas atividades, uma das quais é um curso de informática que eu tive a oportunidade de mencionar. E é muito importante essa complementaridade, e nós temos muitas vezes as nossas bolhas entrarmos noutras realidades, que é um conceito que eu dou às vezes a muitos alunos. Que é, eu uma frase durante a sessão tinha terminado
E houve uma aluna que se virou para mim e disse que ela tinha fechado. Eu disse: estou a ser fechado, para a hora do almoço. Diz que ela queria lá ficar, porque não tinha forma de ir para casa. E isso marcou-me um pouco. Ou seja, nós a pensar. A outra parte foi quando verifiquei que os alunos foram lá à outra formação e eles eram 20 horas e ainda lá estavam na totalidade. Os pais saem às 6 horas de casa e chegam às 20, 21. Quer dizer, é uma realidade que existe, não é? E quando se fala aqui um pouco da motivação dos outros, às vezes esta interligação sempre das nossas bolhas pós-pandemia cada vez mais ficar, é importante nós vermos o lado do outro. E quando nós nos queixamos das nossas realidades, é bom ver que há realidades e vidas que são extremamente difíceis e que estas crianças devem ser apoiadas. E o Projeto Esperança faz um excelente trabalho nesse aspecto. Muitos parabéns. Para entrar na reta final, eu ia passar aqui um testemunho online que tem a ver com o tema da ocupação dos tempos livres de um aluno da Explicolândia, que é o Rodrigo Grande. Ele é nascido em Évora, neste momento está na Escola de Cascais, frequenta o 12º ano, e joga futebol no Sub-19 do Estoril e Sub-23. Também representou a Seleção Nacional e iniciou a carreira musicante de Évora e passou pela Vitória de Setúbal. E é um aluno muito especial, e vocês já vão ver porquê. Só um bocadinho. As vantagens do online e do novo paradigma permite que façamos aqui algumas chamadas remotas. Isto é tudo sem fio. Olá, Rodrigo. Rodrigo, estás-nos a ouvir? Eu vou fazer aqui eu tenho um problema de som. Ou ficam sem imagem. Prefiro ouvir o testemunho sem som e vou tirar a imagem. Rodrigo, estás-nos a ouvir? Vamos fazer o seguinte. Na segunda parte, depois faço o testemunho, que é para não perder o testemunho. Ok. Ok, Pedro? Leite muito. Rodrigo, muito boa tarde. Estás-nos a ouvir? Sim. Sim, ok. Olha, há aqui um problema técnico em termos de imagem, por isso é mais importante o teu testemunho de voz. No fundo, estamos aqui no fórum de educação, a falar das atividades extracurriculares. E nós conhecemos o teu percurso, no fundo, desde 2015, sensivelmente, desde o momento que entraste para o 8º ano. E queríamos saber como é que tu fazes essa gestão complicada da escola, do teu tempo de estudo e dos treinos que atualmente realizas. Sim, em primeiro lugar, quero agradecer ao professor por me dar esta oportunidade de estar aqui a dar o meu testemunho sobre a minha vida, sobre como é que consigo conciliar a escola com o futebol. Mas não é fácil. Não é fácil. Muito empenho, dedicação, muito foco. E
acima de tudo também é o trabalho. Né? A minha rotina começa logo desde muito cedo, tenho aulas logo às 8 da manhã. As aulas depois acabam principalmente perto da 1h30, 1h40. Tenho de apanhar o autocarro para os treinos e depois só chego a casa por volta das 7, porque normalmente é quando tenho a explicação e tento sempre ao máximo nas aulas estar sempre atento a tudo. Tento estar sempre o máximo focado, o máximo atento, que é para depois, quando chegar a casa, tudo ser muito mais fácil e também ter algum tempo para estudar fora dos treinos, fora dos jogos e é importante. Diz-me uma coisa, o teu horário, recordo-me, é de manhã tens aulas, não é? Sais a que horas? Saio às 8h, saio à 1h30. Depois tens os treinos. Tenho de apanhar o autocarro à 1h40 e vou almoçar ao clube e depois temos o treino que começa às 3 e acaba por volta das 6h15. Todos os dias? Todos os dias, sim. Fora os jogos que tens ao fim de semana, Ok. sub-19 e às vezes alguma perna no sub-23 do Estoril. Sim, sim. Ou seja, e como é que estuda sempre a que horas? Ao final do dia? Sim. Normalmente é sempre ao final do dia depois do treino. Estou cansado, né? Normal, o dia todo, dia de aulas completo e o treino todo, mas tento ao máximo estar concentrado, estar aplicado, porque mesmo que seja não muito tempo, mas aquela hora em que eu estou, tenho que estar o máximo concentrado e o máximo focado, que é para conseguir absorver tudo e conseguir estudar concentrado naquele momento e para depois ser muito mais fácil. Bem, os teus pais, e particularmente falo muito da tua mãe, são fundamentais em todo este processo. Sim, eles ajudam-me ao máximo, até tudo o que seja assim a organização, eu às vezes peço quer dizer, a minha mãe fala diretamente com o professor para organizarem a melhor hora para o estudo, vemos qual é o melhor horário e sem dúvida que eles são fundamentais para que o meu sucesso escolar seja positivo, seja bom. Também não está aí, não? Já. Então já, agora 30 segundos, só para dar um estudo. Não, o Rodrigo, e é com o facto de não estamos a ver as imagens. Olá Maria João, boa tarde. Olá, boa tarde. Não estamos a ver, é um aluno que tem uma base, eu falo muito com a mãe, familiar, que não é normal. O futebol é um desporto particularmente mediático que deslumbra. E o Rodrigo é um dos poucos jogadores, alunos, que ainda conseguem manter alguma qualidade na escola. Exato, professor. No fundo, como é que consegue fazer essa gestão familiar? É que eu testemunho para a plateia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e muito boa tarde a todos os presentes. Pronto, quer dizer, a gestão familiar, desde pequenino, que a ideia dele sempre foi desde muito cedo o gosto pelo futebol, obviamente que fomos sempre o acompanhando e, em primeiro lugar, achámos que o que seria importante era dar-lhe as ferramentas para ele crescer e poder chegar onde ele está agora, que tem as bases e tem a autonomia e tem as ideias bem arrumadas e consegue gerir o tempo dele e, portanto, isso para nós é o fundamental. Digamos que para nós foi importante desde pequenino, quando nós começamos a ouvir estas crianças a dizer que querem ser jogadores de futebol, querem ser cantores, querem das mais variadas áreas, né? Desde pequenino que ouvimos a dizer que ele quer ser jogador, antes de mais para nós o que foi importante é fazer um percurso numa reta, agora aplicando à matemática. Portanto, primeiro iniciá-lo como, formá-lo como pessoa, depois como atleta e, por fim, chegar onde ele quer chegar, que é profissional de futebol, jogador de futebol. Mas para isso tem que fazer este percurso todo. E, portanto, formá-lo como pessoa é dar-lhe as bases essenciais para ser uma boa pessoa, para ter as ferramentas todas para saber lidar neste mundo e
pronto, e ter autonomia, e ter a personalidade, e mentalmente, nestes mundos assim, o deslumbramento, como a pessoa disse, é muito grande, mas neste momento e cada vez mais, o talento não é só o que é mais importante. Portanto, a mente, o foco, o trabalho, para nós, são cada vez mais importantes para se conseguir atingir os objetivos. Depois de formar como pessoa, formá-lo, ajudá-lo a tornar-se um bom atleta. Pronto, e o atleta é ter as capacidades, as características, o trabalhar para depois. Sim, um dia, que ele ainda não é um jogador profissional, né, apesar de ser o sonho dele, mas apesar de estar em alta competição, mas um dia chegar a ser jogador profissional, como ele tanto seja. Mas para isso teve que fazer este percurso. E para nós, neste percurso, há uma trilogia para nós fundamental, que é a família, a escola e o futebol. E, portanto, eu tenho que transformar este triângulo, que é fundamental, numa circunferência no futuro, em que tudo se vai misturar. E, portanto, quando ele conseguir, se Deus quiser, vai conseguir, quando ele conseguir estar numa circunferência com esta trilogia toda e a ter esta articulação, ele, se Deus quiser, vai conseguir chegar. E para nós, pronto, em bom de verdade, a Espiritualândia tem sido fundamental. Também temos que agradecer à comunidade escolar, porque, ao contrário do que às vezes há situações que se dizem em que as escolas e os professores não se envolvem e não investem nestes miúdos, nós não temos absolutamente nenhuma razão de queixa. Obviamente, quando um professor numa escola vê que um menino deste se empenha, dá o máximo, tentar destoar de tudo para conseguir chegar a estes objetivos, o que é certo é que no nosso percurso, desde Évora, tivemos nas escolas em Évora, em Setúbal e agora em São João do Estoril, não temos razão de queixa nenhuma, tem tido o apoio de toda a comunidade escolar, que os professores compreendem e que tudo fazem e contribuem para que eu consiga fazer esta articulação. E a Espiritualândia então tem sido fundamental para nós, porque a flexibilidade que vocês proporcionam, portanto, a todos, mas em particular aqui no caso do Rodrigo, de permitir que muitas vezes, como a pessoa sabe, o que hoje é o planeamento, para a semana já não é, porque ou tem um torneio, ou é chamada à seleção, ou tem jogos, ou depois é chamada a um treino diferente. Portanto, tem-se muitas vezes articular, tem que se alterar testes, e jogar muitas vezes com horários que não consegue, e vocês fazem tudo para que isso seja possível. E tem sido muito importante nesta caminhada dele, porque, pronto, apesar do esforço todo e do empenho e do foco que ele tem com vista ao futebol, mas ele nunca descurou a escola, ele é um aluno que nunca teve nenhuma portanto, retenção, por ano nenhum, tem conseguido tirar notas satisfatórias. Obviamente que não é um miúdo brilhante, que tenha médias 18, 19, não tem, ao contrário da Marta, como a pessoa sabe, o foco dela é a escola, mas o foco dele é o futebol, e nós respeitamos, é o sonho dele, mas ele também tem uma grande preocupação em atingir os objetivos e realizar e conseguir tirar boas notas da escola, como tem conseguido sempre. Se Deus quiser, irá terminar também este ano, 12º ano, pronto, sempre com muita articulação, com muito pouco. Muito obrigado pelo vosso testemunho, foi muito assertivo e acho que a plateia aqui no fim, para complementar esta conferência, acho que foi sublime. Por isso, muitos parabéns, vamos continuar. Obrigada. E depois, segunda-feira, às 7 horas, acho que está dispensado a explicação, ok? Por isso, um bom fim de semana, meto para todos também. Obrigada a todos e muito obrigada à Espiritualândia por fazer parte da história do Rodrigo, que daqui a uns anos nós possamos estar a festejar e que ele seja feliz. O nosso objetivo enquanto pais, e a Espiritualândia também, eu sei que sim, seria a Espiritualândia, como poderia ser qualquer outra entidade ou até mesmo a escola, porque tem
temos muito a agradecer também à escola e aos professores, que, ao contrário às vezes do que se diz, eles investem muito e têm uma grande preocupação com os alunos e pronto, fazer a ponte entre a escola e as famílias. Acho que foi sintomático este testemunho da Maria João. Em versão áudio, mas importante para todos vermos como é que é possível a compatibilização. É muito difícil, mas é possível. Por isso vamos terminar, só não sei se alguém quer colocar alguma questão muito rapidamente. Okay? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, agradecer ao painel e salientar que estão vários livros em exposição dos nossos oradores, o professor Jorge Rio, a doutora Teresa Paula Marques, aqui abaixo, se quiserem adquirir. Muito obrigado e até já.